Esse hino, nessa altura aí, me fez lembrar até irmão Armênio, né? Que o Senhor esteja cuidando da sua saúde, irmão Armênio. O senhor que está gripado também, cuide bem da sua saúde. Hoje também pude falar com o irmão Bispo, graças a Deus está bem, chegou de Brasileia recentemente. Os irmãos estejam ainda orando pelo Davi, filho do pastor Marcelo, ele está bem melhor. No exame que ele fez hoje, de endoscopia, não foi diagnosticado nenhum problema estomacal, mas que irão tomar algumas providências para chegarem a um diagnóstico preciso, mas algumas situações que eram possíveis já foram descartadas. Os irmãos continuem orando também pelo pastor Alfredo, a sua esposa e também a sua filha Tâmara, o missionário Adriano. O pastor Alfredo está internado, ele que está passando por problemas respiratórios. A Tâmara também tem estado muito cansada. O Arthur com febre, mas ainda ativo. Então os irmãos estejam orando por todos e peçam encarecidamente que os irmãos estejam tomando todo o cuidado, porque a nossa situação ela tem se agravado, todo mundo tem visto isso em todas as regiões, mas em destaque em Manaus, e São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, os irmãos têm visto isso. Então é importante toda a cautela, até porque não há condição de atender todo mundo, como temos visto, e para evitarmos esse congestionamento e também um desespero dentro de nossas famílias, fiquemos, irmãos, sempre nos precavendo com todos os cuidados necessários e sempre buscando fazer aquilo que é recomendado por técnicos que sabem bem daquilo que tem sido a realidade da nossa cidade, do nosso estado e também do nosso país. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Bem, irmãos, esse estudo aqui em Apocalipse tem sido um estudo maravilhoso para a minha vida, espero que esteja sendo também para a sua vida. Iremos ler agora o capítulo Apocalipse, na sequência, né? Ontem vimos o 4, agora o capítulo 5, falaremos sobre o Cordeiro que é exclusivo, o Cordeiro que é exaltado. Nós vamos falar sobre esse Cordeiro, irmãos, esse Cordeiro também que é a esperança. É importante nós atentarmos para o fato que Jesus ele é conhecido hoje como o carpinteiro, e muito ignorado pela sua condição, até por essa situação social. E muitos descartam todas as possibilidades dele ser o Filho de Deus, e até mesmo no povo de onde ele veio, ele não é reconhecido como Messias, porque esperavam alguém em condição social melhor para um estabelecimento político, e isso nada aconteceu como o homem esperava, mas diante da vontade de Deus, foi o que prevaleceu sobre a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas agora nós estaremos vendo como será no futuro e como ele brilhará de uma forma esplendorosa, e nós podemos ver isso nas páginas do capítulo 5 de Apocalipse. Diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, o nosso Deus, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro,
os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações e nos faça compreendê-la pela iluminação do Santo Espírito de Deus. Amém. Pois bem, irmãos, nesse momento eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e gostaria muito da atenção dos irmãos, porque é necessário nós observarmos de que se trata aqui do futuro. Isso aqui ainda não aconteceu, mas é importante nós entendermos que o futuro está garantido e nós não temos que ter nenhum receio. Muitas vezes, diante de situações como esta que nós estamos vivendo, alguns entram em pânico achando que o mundo vai acabar. É o fim do mundo. E isso já aconteceu em outras situações, em outros momentos. Me lembro bem que quando veio o ano de 1999, na iminência de chegar o ano 2000, todo mundo estava na expectativa que o mundo iria acabar, pois essa era a estimativa que se tinha. E nós sabemos que o nosso Deus é quem tem a agenda cronológica de tudo no seu devido tempo, e nada fugirá do seu alcance, muito menos do seu controle. Por isso, nós devemos estar muito atentos em relação ao cenário em que nós vivemos, para compreender que agora não é o fim. Por isso, não devemos nos desesperar, não devemos entrar em pânico. A igreja cumprirá o seu papel aqui, e a igreja será conduzida ao céu, e nós podemos ver que ela está segura, guardada pelo Senhor Jesus Cristo, e nenhum mal lhe acontecerá. Antes, todos nós sabemos que, embora estarmos diante de uma situação passiva naquilo que acontece aqui no mundo, mas nós temos a garantia da vida eterna, por conta que nós recorremos à salvação em Cristo Jesus e nos tornamos filhos de Deus, e podemos, por estarmos participantes da família de Deus, na certeza que ficaremos com Ele na eternidade, no seu reino e na sua glória. Aqui, irmãos, no capítulo 5, nós vimos ontem, né, quem estava no trono, né, quem estava diante do trono, quem estava ao redor e por cima do trono, tudo nós vimos ontem. Mas agora nós temos uma peculiaridade, porque na mão daquele que estava sentado no trono tinha um livro. É bem interessante essa questão de livro. Nós sabemos que há muitos anos já existe livro. Um dos livros mais antigos da história humana é o livro de Jó. Talvez o mais antigo de todos os livros da Bíblia, possivelmente, né? É o primeiro, talvez, a ser escrito, e um dos mais antigos do mundo, um dos registros mais antigos do mundo. E nós temos que compreender que esses livros, eles não eram escritos como os nossos hoje, né? Com todo esse sistema ABNT que nós temos hoje.
mas muitas vezes escritos em pedras, em tábuas, né? Depois vindo aí o papiro, o pergaminho, que é muito ligado à cidade de Pérgamo, quando chegou a uma fabricação muito aperfeiçoada do pergaminho, e isso fez com que ela desse o nome dessa estrutura, que poderia ser utilizada como escritos, né, os livros que eram da época. Isso nos faz observar muito bem que esse livro, que estava ali na mão daquele que se sentava no trono, ele tinha 7 selos. Observe aqui o versículo 1 do capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então, havia um livro na mão de Deus, e um anjo forte, ele indagou quem era digno de abrir aquele livro. Quem era digno de abrir aquele livro? E ele começa a dizer o seguinte, na sua proclamação, verso 3: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, diante daquilo que era dito pelo anjo, ninguém era digno, de todos aqueles que ele olhava, em todos os lugares, não havia ninguém que pudesse ter a dignidade de pegar aquele livro e de abrir os 7 selos que nele haviam, para que então descobríssemos o que realmente iria acontecer em detalhes no futuro. Então, esse livro me faz entender que ali estava o roteiro do fim do tempo. Então, nesse livro está ali os segredos, os mistérios daquilo que Deus reservou para os fins dos tempos. Então, nós iremos tratar hoje da pessoa do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que foi carpinteiro quando veio ao mundo e junto com o seu pai aprendeu esse ofício, mas da parte de José ele era carpinteiro, mas da parte de Deus ele era o Cordeiro. Como bem disse João ao vê-lo, quando Jesus passava, está registrado isso no Evangelho de João, mas quem declara é João Batista, né? E não João Evangelista. Só para deixar claro que está no Evangelho de João, mas não é João o Evangelista. É João Batista quem diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali no capítulo 1. Então, ele já observa e vê Jesus, não mais como carpinteiro, mas ele olha para Jesus e já vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro tão aguardado pelos séculos dos séculos. Aquele Cordeiro que já era esperado há milênios, né? Há pelo menos 4 milênios. Aquele Cordeiro que era uma promessa, mas agora uma promessa cumprida. O Cordeiro que vinha para aniquilar o pecado pelo derramamento do seu sangue, fazendo uma substituição, sendo ele justo, morrer pelos injustos, para nos apresentar diante de Deus. Ele que foi morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E ele que experimentou a morte, venceu a morte para nos conduzir a Deus. Então, ele aqui diz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, o João disse: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ou seja, quem iria nos revelar o que iria acontecer nos últimos dias? Aí, o que diz aqui no versículo 5? Todavia,
Todavia, um dos anciãos, daqueles 24 ali, me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Observe, não chores, não te desesperes, não te desanimes. Tem alguém que pode abrir o livro. E aqui eu te apresento que o Senhor Jesus Cristo, ele é exclusivo. O Cordeiro de Deus, ele é exclusivo. Ele é exclusivo nesse momento e ele sempre foi exclusivo na história como o Messias, o ungido, o único que podia dar a sua vida em prol das nossas vidas. E ele, com um único sacrifício, ele deu a sua vida e foi suficiente, aceito por Deus. E o Senhor, então, exerce a sua justiça através do sacrifício de Jesus. Ele diz assim, para ninguém ter dúvida dessa exclusividade, o ancião diz o seguinte, no versículo 5, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Ele diz, a raiz de Davi, ou seja, ele usa tanto Judá como Davi para enquadrar aquele que é exclusivo. Para ninguém ter dúvida que era Jesus, o Cordeiro de Deus. Primeiro que Jesus vinha da linhagem de Judá. Judá recebeu isso através da bênção. Quando disse o seu pai, o Jacó, para ele, nas bênçãos que deu a todos os filhos, lá em Gênesis, quando Jacó deu a bênção para Judá, disse que o leão vinha dele, né? Que o cetro não se apartaria dele. Ou seja, que Jesus Cristo viria através da linhagem de Judá. E aqui nós sabemos que dentro dessa linhagem de Judá veio o rei Davi, que era descendente de Judá. E ele diz a raiz de Davi, né? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo faz parte da linhagem real, faz parte da linhagem do rei Davi, faz parte do reino de Judá. Para ninguém ter dúvida de quem era a exclusividade. E ele diz aqui, ele tinha, aí ele vai começar a descrever como ele estava diante do trono. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aí você vê que aqui se completa Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, agindo concordemente, harmonicamente, de modo muito singular e efetivo, para que todas as coisas, como já foram programadas por eles, como já foram antecipadas por eles, possam ser cabalmente cumpridas de acordo com a soberania deles. E aqui diz, ainda na sequência, versículo 7, veio, pois, tomou o livro, Jesus Cristo, o Cordeiro exclusivo, ele tomou o livro, diz aqui no versículo 7, da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Então, para que ninguém tivesse dúvida da exclusividade do Senhor Jesus Cristo, no momento em que tanto os seres viventes como os anciãos passaram a entoar esse novo cântico, puderam então aqui glorificar aquele que já foi conhecido através dos evangelhos, porque deu a sua vida para formar um povo exclusivamente de Deus, um reino, sacerdotes para o nosso Deus. Tão importante, irmãos, muitas vezes nós queremos descaracterizar a igreja, tentando fazer firulas, muita atratividade para chamar a atenção das pessoas.
Nós chamamos isso de pragmatismo. Qual é o sentido disso? Buscar aquilo que as pessoas gostam e apresentar aquilo que elas gostam dentro da igreja para atraí-las para a igreja. Nós somos pescadores de homens, diz a palavra de Deus, né? E como um bom pescador, nós temos que ter os recursos para a pesca. E nós sabemos que não há apenas um recurso. Existem várias formas de pesca e dependendo daquele que pesca, ele pode pescar para a sua subsistência, ele pode pescar para a comercialização e ele pode pescar uma pesca recreativa. Então, de acordo com a intenção, a motivação que ele tem da pesca, vai ser o instrumento que ele vai utilizar específico para aquela atividade. Então, aqui, nós como pescadores de homens, precisamos saber que nós temos que usar o instrumento certo, nós temos que usar a isca certa, mas nós não podemos manipular esses instrumentos e nem manipular estas iscas. Porque a palavra de Deus, ela também não só nos chama de pescadores de homens, mas ela também nos chama de semeadores. E todo semeador, dependendo da forma como ele vai semear, ele vai usar uma técnica especial para fazer o trato da terra. Ele também vai se utilizar de uma maneira especial, porque depende do tipo de semente que ele vai semear, para que ele use o instrumento certo da semeadura. Mas nós não podemos manipular esses instrumentos, e especialmente nós não podemos manipular a semente. Né? Não é uma semente trans, não é uma semente mudada, mas é uma semente pura. E a própria palavra de Deus nos deixa claro em relação a isso, que a semente, ela é a palavra de Deus. Então, se tem algo que tem que atrair o homem para a igreja, se tem algo que tem que fazer o homem vir para a igreja, esse item, ele é exclusivo, é o Cordeiro de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Porque aqui nós temos observado que o que vai valer a pena é a fé nele, tão somente nele. Pois ele veio ao mundo não só para dar bom exemplo, ele veio ao mundo não só para mostrar às pessoas o que ele poderia fazer através dos milagres, dos prodígios, dos sinais, com o seu poder. Ele não veio aqui passear, passar um tempo, 3 anos aqui, servindo de uma amostra do poder de Deus. Nos 33 anos que ele passou aqui nesse mundo, 3 anos foi de ministério. Então, aqui ele não veio dizer que ele era uma boa pessoa em detrimento das outras que eram maus. Ele veio aqui para resgatar o pecador. Como bem diz aqui no versículo 9. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos. Por quê? Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. 2 itens muito importantes ligados ao Cordeiro, que vai ser repetidamente ligado a ele. Ele foi morto. Segundo, ele derramou o seu sangue. Era interessante que nas manifestações no Antigo Testamento, quando eram feitos sacrifícios diante do altar, o sacerdote então pegava o cordeiro, e aquele que vinha para oferecer o cordeiro, então ele colocava a sua mão sobre a cabeça do cordeiro, confessava os seus pecados, e então ali o cordeiro morria no lugar do pecador, e ali havia uma substituição, pois quem deveria morrer era o pecador. Mas ele apresentava ali um cordeiro, e ele fazia uma confissão de pecados com a mão sobre o cordeiro, e depois o cordeiro era imolado, e o seu sangue era derramado. E ali então, no lugar do pecador, morria o cordeiro. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então, a morte, ela vem como o preço do pecado. Por isso nós morremos. Por isso nós estamos vivendo nesse tempo de mortandade. Porque nós somos passivos de morrer pela nossa condição natural de pecador. Quando nós nem éramos ainda nascidos, mas gerados no ventre materno, nós já possuímos ali a contaminação do pecado.
Por isso, é possível morrer, né, ainda no ventre, como um natimorto. É possível morrer depois de sair do ventre, nos primeiros minutos, nas primeiras horas, ou nós iremos crescer e desenvolver, mas existe um limite. E o próprio Deus nos colocou 70 anos, podendo chegar a 80, mas o que passar disso é canseira e enfado, e isso está no Salmo de número 90, escrito por Moisés. E é interessante que, pensando no irmão Eduardo e na irmã Aldira, que completaram 70 anos de casados, não é? 70 anos de casados. É o tempo de vida que Deus estabeleceu para o homem. 70 anos, podendo chegar a 80, não é? E o que passar disso, canseira e enfado. Mas a vida tem um limite. E por que tem um limite? Por causa do pecado. E o Senhor Jesus Cristo veio resolver exatamente o problema do pecado. Então, se o pecado tinha como fim a morte, então o Cordeiro de Deus veio para morrer e pagar os nossos pecados. E então ele foi morto e ele derramou o seu sangue como propiciação pelo pecado, porque era essencial que houvesse derramamento de sangue para a satisfação da ira de Deus e então poder justificar o homem pecador. E ele então se tornou exclusivo para pegar o livro, para abrir os selos do livro, porque ele é o Salvador, ele é o ungido, o Messias, o Redentor, aquele que veio, como diz aqui a palavra de Deus no versículo 9, digno é de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Ou seja, a igreja, ela foi comprada pelo sangue de Cristo para Deus. Olha só, compraste para Deus os que procedem de toda língua, de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Reino e sacerdote. Isso está lá escrito no capítulo 1, quando ele está se referindo à igreja, às 7 igrejas, que estão representando o todo da igreja, aquelas igrejas da Ásia que nós vimos, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, todas elas ali. Ele mesmo diz que nós fomos comprados por preço para sermos constituídos um reino, sacerdotes para o nosso Deus. É essa a nossa condição hoje. E ele diz que a nossa condição futura é que nós reinaremos com ele sobre a terra. E reinarão sobre a terra. Então, meu amado irmão, você que é igreja, não se desespere nesse momento de pandemia, de morte, de tragédia, de muito choro, de muito pânico. Por quê? Porque se você tem fé em Jesus Cristo, saiba que você, no futuro próximo, reinará com ele. E seja exaltado e glorificado o nome do nosso Deus, porque ele nos comprou e ele nos constituiu. Esse reino inabalável, sustentável por ele, pelo seu poder. E nós nos alegramos por isso, porque a vida, ela não termina aqui nesse mundo. A nossa fé, ela não se limita apenas a esta vida, ela transcende e ela vai por toda a eternidade, e nós não temos motivo para nós nos desesperarmos. Irmão, você está desesperado? Cadê a esperança? Você está desesperado, irmão? Cadê a fé? Você está desanimado? Você tem que voltar às raízes da palavra de Deus, ao fundamento que é Jesus Cristo. Nós temos que retomar o ânimo para nós continuarmos não só vivendo, mas pregando a palavra de Deus, porque essa é a característica da igreja. Uma igreja perseverante, que passa por provas, mas luta contra o pecado, luta contra o poder das trevas e experimenta o poder de Deus que está na sua palavra. Por isso, irmão e irmã, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é exclusivo. Ele é exclusivo hoje como Salvador, ele é exclusivo hoje como Redentor, e ele será exclusivo também para poder pegar esse livro e ele abrir esses selos e ele revelar as coisas futuras que nós veremos, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 em diante.
E você não vai entrar em pânico, porque as coisas que ele vai revelar não se comparam às coisas que estão acontecendo agora. Não chegam nem perto. Não é nem 0,01% daquilo que há de acontecer ainda no futuro e que virá pelas mãos de Deus. Não é algo que a gente vai ter dúvida, como muitos têm dúvida do que será isso que está acontecendo com o mundo. Que praga é essa? De onde ela surgiu? Quem é o responsável? Por que isso está acontecendo? Por que isso está nos atingindo? Quando será o fim de tudo isso? Qual vai ser a solução? Qual vai ser o remédio? Então todo mundo está muito questionador em relação à situação atual. Mas digo para você, se acalma. Não é o fim. Nós chamamos isso pelo conteúdo bíblico de o princípio das dores. Então, a dor maior ainda há de vir pelos juízos que serão derramados sobre esse mundo, porque ele não reconheceu o Cordeiro, aquele que foi morto, aquele que derramou o seu sangue, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que é o Redentor de todos os que buscam a ele e se refugiam nele, na esperança de receber dele o perdão dos pecados, a justificação dos pecados e poder ter a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, alegra-te, alegra-te, regozija-te na presença de Deus. Olha para as promessas de Deus, olha para a palavra futurística de Deus, observa que o Senhor nosso Deus, Ele está no comando de tudo. Não se desespere, embora o cenário seja sombrio, seja negro, mas observe que isso está tudo sob o controle do nosso Deus, do nosso Salvador, do nosso Redentor. E Ele está sendo apresentado agora no que ainda vai acontecer. E não esqueça, Ele tem o livro, tudo está escrito. Nada vai fugir desse roteiro que está escrito. Eu quero só adiantar para você algo bem interessante, para você entender a soberania de Deus e como Deus tem tudo sob o seu controle. Eu quero que você vá rapidamente para o capítulo 9. É apenas uma amostra. Eu não quero tratar o capítulo 9 agora, só quero dar uma amostra daquilo que você deve observar em relação às coisas que estão escritas, né? Observe o capítulo 9, versículo 15. Capítulo 9, versículo 15. De Apocalipse, tá? Apocalipse 9, 15. Olha o que diz a Bíblia. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Isso é característica de uma agenda, de um roteiro, de algo que está programado, algo que está pronto. Não há imprevisto diante daquilo que Deus já pré-estabeleceu diante da história desse mundo, do que já aconteceu, do que está acontecendo e do que virá a acontecer. Eu vi outro dia, recentemente, uma entrevista, não, uma pesquisa, um documentário, falando das grandes epidemias. E é interessante a conexão delas dentro do espaçamento da história, dentro dos anos que elas aconteceram, as grandes epidemias, não é? Isso não é por acaso. Os dados, as estatísticas, eles vão mostrar que não há um acaso. É algo que Deus tem dentro do seu programa, dentro do seu roteiro, e que nós devemos, como crentes que nós somos, como filhos de Deus que nós somos, como quem tem depositado fé e confiança nele, na sua palavra, temos que demonstrar inteira tranquilidade. Meu irmão, tenha inteira tranquilidade. Isso aqui não é uma palavra que você pode, que eu estou dizendo para você, só para acalmar o teu ego, não, uma coisa religiosa, uma coisa que faz bem para a alma, não. Isso é palavra de Deus. O que distingue Deus de tudo que existe desse mundo de questão religiosa é que o nosso Deus, ele é
provado e aprovado em tudo que disse e em tudo que tem acontecido no decorrer de toda a história. A sua palavra ela é fiel e verdadeira e ela permanece diante de todas as críticas, diante de todas as provas que através dos séculos ela passou, mas ela sobrevive porque ela continua sendo palavra de Deus fiel. Essa palavra aqui, ela não é de uma igreja, essa palavra aqui não é de uma religião, essa palavra aqui é a palavra de Deus. Por isso ela é digna de inteira confiança, de inteira aceitação, e por meio dela muitos viveram e morreram, porque valia a pena estar com Deus o quanto antes. Muitos de nós às vezes temos medo da morte. Meu irmão, tira essa carga da tua consciência, meu irmão. Nós vamos para a presença de Deus. Ele mesmo disse: nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Disse Paulo que é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Então, se o viver é Cristo, o morrer é lucro. E nós devemos estar conscientes que não existe nada melhor do que estar na presença de Deus. O que é que esse mundo tem a nos oferecer? O que é que esse mundo tem de tão importante, de tão bom, que possa trazer alento para as nossas almas? O próprio mundo está morrendo de tristeza, de dor, de pânico. E nós sabemos que ele, tão somente, ele está nessa situação porque não se alimenta da água da vida, não come do pão da vida e por isso está sempre com fome, exausto, faminto. E nós que nos alimentamos do Senhor Jesus Cristo estamos saciados, porque Ele é suficiente para nos garantir e nos manter na sua presença, e isso de modo fiel. Então, irmãos, eu queria destacar isso, né? Ele diz aqui no verso 15 do capítulo 9, não estou tratando do capítulo 9, só destacando para você a questão que ele falou: foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, para o dia, para o mês e para o ano. Por quê? Porque Deus ele tem tudo ali anotado, tudo esquematizado e nada fugirá do seu alcance. Voltando aqui para o capítulo 5 de Apocalipse, nós vamos observar aqui no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9. Então eles entoaram um novo cântico ao Senhor, os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Digno é de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus e os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Ou seja, o que eu vejo aqui? O Cordeiro, ele não é só exclusivo. O Cordeiro, ele é exaltado. Ele é exaltado. Por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o exclusivo Salvador. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o exaltado Senhor. Isso é muito importante, irmãos. O Pedro disse que abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E a salvação se dá no fato que nós estamos agora inclusos na família de Deus como filhos de Deus. Irmãos, versículo 11. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos. Agora vai ter um conglomerado aqui. Muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e soberania e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a glória e a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele é para ser exaltado hoje e sempre. E ele será e tem que ser exaltado hoje por nós, para que nós também com ele o exaltemos nesse momento.
A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se fizermos isso para a salvação, estaremos com Ele na glória também, assim fazendo. Se nós não fizermos na salvação, faremos também. Porque todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meu amado irmão, faça isso para a salvação, para você estar incluído entre aqueles que estarão nesse momento, nesse dia, exaltando o nome do glorioso Cordeiro. Porque disse aqui o hino, digno é o Cordeiro que foi morto, né? E o segundo hino, lá no versículo 13, aquele que está assentado no trono, nosso Deus, e ao Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ele é Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus. Nós não precisamos de mais ninguém além dEle, porque Ele é Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Homem, Ele veio ao mundo como homem para morrer e pagar nossos pecados, nos conduzir à presença de Deus, e enquanto nós estivermos aqui, estejamos na certeza que Ele é conosco, para que nós estejamos com Ele naquele momento. E Ele mesmo disse, lá no capítulo 14 de São João, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar o lugar, voltarei e vos buscarei, para que onde eu estou, vós estejais também. Então essa é a promessa de Deus, essa é a promessa do Cordeiro. Ou seja, Ele não foi para não voltar, Ele foi para preparar lugar e para voltar, para nos levar, para que onde Ele está, nós estejamos também. Por isso, meu amado irmão, não tem coronavírus que vai tirar a nossa paz, não tem Covid-19 que vai tirar a nossa esperança, porque o nosso coração está firme na fé no Cordeiro, que foi morto sim, derramou o seu sangue sim, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e Ele venceu a morte para te dar a vitória sobre a morte, para que você não vivesse mais para si mesmo, mas vivesse para aquele que morreu e ressuscitou, o Cordeiro de Deus, o nosso Salvador, aquele que nos resgatou pelo seu precioso sangue. Meu irmão, nós temos muito que agradecer a Deus. Nós temos mais motivo para nos alegrar do que para nos entristecer. Nós temos mais motivo, irmão, para nós darmos glórias a Deus do que para estarmos lamentando. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não chores, alegra-te, pois nós temos um Deus que enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque nós sabemos, irmãos, que Ele cuida de nós, e Ele é o Deus de todo consolo, de todo conforto, e as experiências que nós vivemos nesse mundo, tão somente são para nós experimentarmos o seu poder mediante a sua palavra, e ajudarmos aqueles que estão desesperados. Olha a importância da igreja, de se manter firme, de se manter em pé, de se manter sólida para ajudar o mundo, porque o mundo, na situação em que está entrando em pânico. Ele precisa da igreja, e é a hora da igreja agir, é a hora da igreja mostrar para o mundo que ela crê no Deus vivo e verdadeiro. Então, ajude os profissionais de saúde, ajude aquele que está enfermo, ajude aquele familiar que tem alguém enfermo na sua família, ajude ele, dê uma palavra de conforto, dê uma palavra de consolo, dê uma palavra de ânimo, faça com que ele entenda que existe esperança, que existe vida e que as coisas não terminam aqui, as coisas elas continuam pela eternidade. Eu louvo a Deus pela vida do meu sogro, que conheceu o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Enquanto pregava aqui na igreja, o seu Francisco, no penúltimo banco, saiu durante a pregação. Eu não tinha nem concluído a pregação ainda. O seu Francisco saiu e veio até o meu encontro, e eu perguntei dele: seu Francisco, o que o senhor quer? Ele disse: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu disse: o senhor, seu Francisco, o senhor está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Ele disse: eu estou entendendo. E é isso mesmo que o senhor quer, seu Francisco? Ele disse: é isso mesmo que eu quero. Eu quero receber o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Irmãos, é isso que nós devemos estar levando ao mundo: esperança, esperança. E o seu Francisco, ao partir para a glória, as últimas palavras que ele ouviu foi: Pai, vá, o Senhor Jesus Cristo está te recebendo.
É isso que é importante, irmãos. Ter nesse momento de perda, no momento de despedida, essa segurança. Vá, o Senhor Jesus Cristo está te esperando. E o Senhor Jesus Cristo está esperando todos aqueles que nele depositam confiança. Como nós temos um quadro perfeito disso na morte de Estevão, quando ele foi apedrejado e ele então foi recebido pelo Senhor Jesus Cristo, ele que está assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo recebeu em pé. Tão importante isso, irmãos, tão importante isso, que o nosso coração encha de regozijo, que o nosso coração se alegre, que o nosso coração tenha real esperança, que ele não fique turbado, perturbado, angustiado, agoniado, depressivo. Pois essa enfermidade ela tem sido poderosa no mundo. Essa enfermidade tem levado muitos irmãos ao isolamento não social, mas um isolamento de si mesmo, ao ponto dele não conseguir se desprender. Quem está numa prisão pode sair algum dia. Quem está no isolamento social pode sair a qualquer hora. Mas quem está no isolamento da depressão, muitas vezes nunca consegue sair, senão quando ele conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que pode dar a ele não só a liberdade, mas a permanência dessa liberdade, para que ele continue a ter uma vida totalmente ativa em todas as áreas da sua vida, glorificando e exaltando o nome daquele que é o Todo-Poderoso. Jesus Cristo é exclusivo, hoje e sempre. O Senhor Jesus Cristo, ele tem que ser exaltado, hoje e sempre. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a nossa única esperança. Por isso, igreja, dê o alento a todos, dê uma palavra de ânimo. Fico triste com o irmão que não usa a sua palavra para abençoar. Eu fico triste com o irmão que fica discutindo política, que fica discutindo quem é o melhor, quem está certo, quem está errado. Irmão, prega a palavra, irmão. O mundo precisa de nós. E cite a Bíblia Sagrada, esteja escrevendo trechos da Bíblia Sagrada, mas faça alguma coisa, porque o mundo precisa da igreja. O mundo precisa do Senhor Jesus Cristo, e o canal para isso é a igreja. Então, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro. Ele pegou o livro, ele vai abrir aqueles 7 selos. E o que é que tem dentro desses selos? Nós veremos nas próximas mensagens. Amanhã estaremos, se Deus assim permitir, às 19 horas, reunidos nessa transmissão online, e espero contar com a sua presença para nós estudarmos a palavra de Deus e estarmos conscientes, confortados e seguros, porque Deus está no controle de todas as coisas. E que Deus nos abençoe e nos dê uma ótima noite na sua presença. Vamos orar nesse momento e ouvir um louvor ao nome do nosso Deus, porque Ele é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Oremos ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado porque a Tua palavra traz esperança, traz vida, traz alento, traz conforto, ó Deus. Muito obrigado porque quando nós olhamos para o Senhor no futuro e vemos que o Senhor está bem, e vendo que o Senhor é soberano, e vendo que o Senhor está ali, ó Deus, com todo o roteiro de tudo que acontecerá nos últimos dias, nos fins dos tempos, isso nos traz muita segurança, porque podemos nos ver também com o Senhor, te adorando, te louvando, te exaltando, te glorificando. Mesmo quando nós estamos passando por dificuldades, ó Pai, de toda natureza, de toda sorte, como em especial esse momento que o mundo inteiro passa, tendo que ver irmãos e irmãs também passando por essa situação, como o pastor Alfredo, e não só da pandemia, mas de outras situações também adversas, como a nossa irmã Maria Galvão, como o próprio pastor Macilo, com o seu pequeno filho Davi. Nós vemos, ó Deus, que todas as circunstâncias, todas as situações, em todas as idades, não só as crianças, não só os adolescentes, não só os jovens, mas também os adultos, como o irmão Armênio também passando por limitações, outros irmãos também, como a sua esposa, a irmã Estelita, e vários irmãos, até mesmo a irmã Aldira, hoje contemplada com os seus 70 anos de casado. Mas nós sabemos, ó Deus, que cada um, em todo o tempo, em todo lugar, seja onde ele estiver, em qualquer lugar do mundo, o Senhor é com os teus filhos, para que eles não temam, para que eles não se angustiem, para que eles não se perturbem, mas para que eles entendam que o Senhor é com eles, em todos os momentos.
para que sintam a sua presença e principalmente a manifestação do teu poder em glória, porque o Senhor já deu tudo para nós, porque o Senhor já nos deu o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Não há nada melhor nesse mundo, não há tesouro mais valioso, não há nada mais importante, não há prioridade maior do que a certeza da nossa salvação e da nossa ida para onde o Senhor está, nós estaremos também. Muito obrigado, ó Deus. Tira toda angústia, tira toda tristeza, tira toda desesperança de nossos corações, coloca nos nossos corações, ó Deus, a convicção que o Senhor está acima de tudo e de todos e no controle de tudo, porque o Senhor é o nosso Deus. Que a tua graça seja sobre todos, ó Deus, e que tenhamos uma ótima noite na tua presença e que o Senhor nos conceda a oportunidade de estudarmos a tua palavra nesse novo dia. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.